Paz do Senhor, Irmandade. E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos orar e falar com o nosso Senhor antes da leitura? Bora? Oh, querido Jesus, bendito é o Senhor. Obrigada, querido. Obrigada por nos escolher todos os dias, por olhar para nós todos os dias, por nos libertar de tantas coisas que somos afligidos pelo mal, inclusive, todos os dias. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco agora, pelo teu nome, por meio desta palavra. Nos cura, nos muda, nos liberta, pelo poder que há nesta palavra. Pelo teu nome eu creio. Amém. Bora lá! Deixa eu abaixar que eu deixei bem altão, né, gente? Por que será, hein, que eu deixei bem alto? Bora ler? Gente, cada vez que vai passando, eu tô vendo a Bíblia já começando a ficar mais maleável. Ela vai ficando já mais amassadinha. Isso é sinal de que a gente está avançando na leitura. Daqui a pouco a Bíblia que era nova, cheiro de nova, já não tem mais nada de nova. E glória a Deus por isso, né? Bora lá. Vamos lá, vamos ler aqui capítulo 13 do livro de Lucas. Nós vamos ler do 1 ao 5. Vamos ler? Diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus. Então, algumas pessoas, tá aqui, ó, contaram a Jesus que Pilatos, olha isso, que história interessante. Pilatos misturara o sangue, acho que as canetas não tá pegando, vou pegar outra. Pilatos misturara o sangue de alguns galileus, olha isso. Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam, meu Deus. No 2, Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais, olha o que Jesus fala, eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Né? Ele fala: vocês acham que, é quase falando, eles sofreram isso porque eles mereciam? Eu digo a ele, Jesus continua, eu digo que não, ó, eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês, aí ele fala com eles, ó, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam, olha isso, ou vocês pensam que aqueles 18 morreram quando caiu, então ele já está chamando a atenção para um outro episódio, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, olha isso, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Eu digo que não, de novo, ó, eu digo que não, aqui e aqui. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E ele chama a todos para o arrependimento. Eu achei tão interessante isso quando eu comecei a ler aqui. Eu já tinha lido a Bíblia tantas vezes, né? E eu não tinha lembrado disso. Dessa história de Pilatos ter misturado o sangue de galileus com sacrifícios. Isso aqui quer dizer que Pilatos, ele havia mandado matar alguns galileus lá no pátio do templo, gente. Olha quem é Pilatos, tá vendo? E é interessante que, ouvindo essa fala tão pesada, né? Parecia que eles estavam provocando Jesus para falar sobre a conduta, sobre a pessoa de Pilatos, né? Parecia uma provocação, assim, né? Tipo assim, ai Jesus, o que você acha disso, né? E é interessante que Jesus não fala a respeito de Pilatos, aquele homem terrível que fez essa coisa aqui, terrível, eu fico até redundante, é terrível em cima de terrível. Mas assim, ele fala daquelas pessoas que vieram trazer a notícia, ele fala para elas. E o que ele diz para essas pessoas? Ó, examinem o coração de vocês, porque ele diz assim, ó, eu digo que aquelas pessoas que morreram não eram melhores que vocês, contudo, se não se arrependerem, vocês também perecerão. Então, para se arrepender, a gente tem que examinar o nosso coração. Então, ele põe à prova o coração daquelas pessoas que estavam levando aquela notícia, né? Eu achei tão interessante porque isso nos ensina que é mais fácil para nós especular a vida alheia. A gente fica olhando os pecados dos outros, não é isso? Eles estavam tanto chamando atenção para que o Pilatos tinha feito, quanto para as pessoas, né? Porque eles acreditavam que algo de terrível eles tinham feito. E a gente faz isso porque a gente não quer enfrentar a própria realidade. Então a gente fica olhando para os outros. Então hoje a gente precisa olhar para nós mesmos e a gente precisa fazer a seguinte pergunta: já me arrependi pelos pecados de hoje? Ou até aqueles que a gente guardou, né? A gente fala muito da vida alheia, gente. E o Senhor estava mostrando isso aqui.
Vamos lá, do versículo 10 ao 17, vamos ler. Eu vou ler os grifadinhos, mas é quase tudo, só pra gente entender essa história é bem interessante também. Toda ela, né? Toda história eu falo que é legal, que é interessante. Bora lá, ó. Jesus cura, sempre assim, né? No sábado, uma mulher encurvada. Certo sábado, Jesus estava ensinando aqui numa sinagoga. Aí, ó, Jesus ensinando na sinagoga, né? Aqui, ó, na sinagoga, e era sábado. E ali havia estava uma mulher que tinha um espírito, olha isso, um espírito, por causa de um espírito, ela estava doente, ó, a mantinha doente, e, gente, pasmem, olha isso, há 18 anos. Então, essa mulher vivia acometida de uma doença, mas era de caráter espiritual. E o que essa doença fazia com ela? A doença, ó, fazia com que ela andasse encurvada. E aí o texto continua, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ou seja, de jeito nenhum ela se levantava. Ao vê-la, olha só quem que viu essa mulher? Jesus, né? Chamou à frente e disse, mulher, você está livre. Ó, interessante que ela está livre da doença, liberta porque era espiritual, ela foi curada, né, da doença. Então impôs as mãos, ela se endireitou e ela começou a glorificar a Deus. E aí, aqui a gente já vê no 14, ó, indignado, porque Jesus havia, eu até circulei aqui, quase rasgou de tanto circular, porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse, sempre eles, né, os religiosos de plantão, o líder da sinagoga disse, há 6 dias que se deve trabalhar, venham, aí notem que ele fala, venham, para ser curados nesses dias. Então aí ele começa a falar com o povo. Ele ficou indignado que Jesus curou aquela mulher no templo, no sábado, né, na sinagoga, aliás, no sábado. E aí ele fica indignado e começa a falar com as pessoas. Tem 6 dias para vocês serem curados, né? Hoje não é dia de ser curado, não. É isso que está dizendo o texto. O Senhor perguntou, e o Senhor lhe respondeu. Ele falou com as pessoas, mas Jesus fala com ele diretamente. O Senhor lhe respondeu, hipócritas. Hipócritas, acaso cada um de vocês não se desamarra no sábado o seu boi ou jumento e o leva ao estábulo para dar-lhe água? Ora, se esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa, então você vê que era um espírito de Satanás, Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, olha isso, no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? É interessante porque quando fala aqui, ó, filha de Abraão, eu até anotei. Filha de Abraão, tá vendo aqui? Uma pessoa da descendência de Abraão, uma israelita, né? Por isso que fala filha de Abraão. E aqui, ó, eu escrevi assim, ó, onde ele tá apontando aqui. Vale esclarecer que cristão não fica possuído, porque essa mulher, ela estava no templo, né? E ela estava no templo, não era possessão, dá pra ver, mas era um ataque espiritual, né? Ó, que a mantinha doente, tá vendo, ó? Ali havia uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Esse espírito mantinha ela doente. Então vale esclarecer, só a título de explicação para nós, cristão não fica possuído, mas pode sofrer ataques assim. E também é bom lembrar que há doenças causadas por espíritos, mas não são todas. Porque a gente tem que tratar como espiritual o que é espiritual e tratar de modo com medicação e tudo mais, o que é daqui também, a gente fala deste século, né? Do versículo aqui, do 10 ao 17, gente, a gente acabou lendo tudo, porque a história é bem impressionante, né? Vocês já pararam pra pensar que quem tá narrando isso daqui é Lucas? Lucas é médico e ele tá narrando um milagre que é uma cura, né? Só que é uma cura relacionada a uma questão espiritual. E Lucas fala que essa mulher estava encurvada e impressiona a gente, porque quando Lucas começa a falar, ele já fala que era espiritual e a gente nem pensa nessa dificuldade da coluna, da doença, nada disso. A gente já vai mergulhado nessa questão do sobrenatural. E aí eu me peguei pensando na vida dessa mulher, o que é que os olhos dessa mulher alcançavam, porque ela vivia curvada. E tá escrito no texto, ela não podia se voltar, ficar retinha, de pé, de jeito nenhum, né? Então ela só podia ver os pés, provavelmente, daquelas pessoas. E na época, esses pés, eu pensei, deviam ser bem sujos, porque eram muitas estradas e não era como é hoje, né? Nem os calçados eram como são hoje, né? E também a gente pode perguntar o seguinte, qual foi a última vez que essa mulher tinha olhado para o sol, para o céu, para os pássaros, e aí eu fiquei pensando, ela não conseguia fazer uma contemplação, parar e ver a criação, contemplar aquilo além da vida dela, ela só podia olhar para ela mesma, para os seus pés e para onde ela pisava.
É difícil, né? Difícil. Eu pensei quantas pessoas podem estar sofrendo desse jeito, né? Porque se isso acontecia naquela época, hoje também tem pessoas assim. Eu me lembrei que quando eu estava passando por um luto e uma dor terrível na minha alma me impedia também dessa contemplação. Eu não conseguia olhar para nada. Até o sol me incomodava, o vento, a brisa gostosinha me incomodava. E talvez você esteja acompanhando a leitura hoje e passando por essa dor na alma, por algo que sopra na sua mente, sabe? Para não levantar, não erguer os olhos, não olhar para o céu. E a gente precisa contemplar, ver a beleza da criação. Você pode orar hoje. Hoje eu te convido. Você pode orar hoje e pedir para Jesus, porque ele pode. O mesmo Jesus que estava aqui, ó, e curou essa mulher neste dia, nesta sinagoga, ele pode. E por meio do Espírito Santo, ele vai agir. O fato é que aquela mulher, no versículo 13, a gente viu, né, ó, aqui. Cadê? Aqui. No versículo 13, ó, Jesus impõe as mãos e aí aquela mulher faz o quê? Ela começa a glorificar a Deus. Oh, Senhor bendito. Ela começa a glorificar a Deus. E a atitude do líder da sinagoga? A gente fica indignado, porque ele ficou indignado e a gente fica indignado com a indignação dele. Né? Por quê? Quando Jesus começa a falar assim, ó, mas vocês levam os bois, os animais, Jesus colocou ele no lugar dele. Por quê? Porque ele praticamente ele deu uma indireta para Jesus. Ele não fala com Jesus, ele fala: venham para ser curados nos dias que pode ser curado. E aí Jesus responde direto para ele, porque ele estava falando com as pessoas. E Jesus diz para ele: vocês vão dar água para os animais no sábado e mandam uma pessoa vir ser curada depois. Gente, vocês já pararam para pensar, né? Quantos anos essa mulher estava ali sofrendo dessa doença, né? Jesus mostrou pelos atos deles que, eu não sei, talvez se você pensou nisso, mas eles julgavam os animais mais importantes que as pessoas. Porque se não podia curar essa mulher no sábado, mas podia servir os animais, talvez os animais fossem mais importantes. É o que parece aqui, eles davam mais importância. Até os animais eram deles, né? Eram bens, né? Que absurdo, né, gente? Que absurdo. Eu fiquei pensando assim, já fazia 18 anos que ela estava dessa forma. Quantas e quantas vezes essa mulher tinha ido lá naquele lugar e nunca foi curada por eles? Hipócritas. Aí o Senhor fala, hipócritas, né? Aquela mulher, ao ser liberta, ela sim começa a contemplar. Oh, aleluia. E eu fiquei pensando nessa primeira vista, o que foi que ela contemplou primeiro? O que foi que ela viu primeiro? Sabe o que foi que ela viu primeiro? Oh, Jesus bendito, ela viu o olhar de Cristo, o olhar do Filho de Deus. O primeiro olhar que ela viu foi o olhar de Jesus, porque ele curou aquela mulher e ela se endireitou ali na frente dele. Aleluia, aleluia. A gente precisa crer, nós precisamos crer que Cristo cura, liberta e ainda hoje não tem limites para o poder de Jesus. Continuando aqui, às vezes é difícil continuar, né? Continuando aqui, do 18 até o 21, eu não vou nem ler, porque aí a leitura é bem simples e a gente já falou sobre isso, né? Mas assim, Jesus, ele traz algumas, por parábolas, né? Ele explica o reino, esse reino de Deus, que é algo que cresce, que se expande, independente de perseguição e tudo mais. A gente viu isso também ao longo da história. E ele fala, né, desse crescimento, dessa massa fermentada que cresce, né? Depois aqui, ó, ele continua falando, tá vendo aqui? Da porta, né? Da porta. Então, Jesus, ele responde a uma pergunta, eu não vou ler também, do 22 ao 30, mas deixa eu virar só para vocês acompanharem e ficarem no texto. Jesus responde a uma pergunta do 22 ao 30 sobre salvação. E aí vamos ler o 23 e o 24? Eu soltei minha caneta, peraí. Aqui, ó, o 23 diz assim. O comecinho dele tá aqui, gente, perdão. Diz assim o começo. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Dá pra ver? Dá. A Jerusalém. Alguém lhe perguntou, aí entra essa parte que eu tava falando pra vocês, ó. Senhor, serão poucos os salvos? Né? Serão poucos os salvos? Alguém pergunta pra ele. E aí, no 24, e Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Olha isso. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olha isso, não são poucos não, são muitos. Então ele diz que muitos tentarão, mas não conseguirão. E ele continua falando sobre essa porta fechada, essa porta é fechada para quem pratica injustiça. O texto está aqui, é bem claro, né? Para quem pratica injustiça. E nós
nós fomos incluídos. Vamos ler o 29 e o 30? Deixei até em outra cor, que eu acho tão maravilhoso quando chega nesse texto, eu consigo ver a gente aqui, ó. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. Ah, nós sentaremos. Oh, aleluia! De fato, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. O Senhor nos ama, né? E Ele reservou uma mesa. Ele reservou uma mesa. Aleluia. Aleluia. Aqui ele continua falando, né? Do lamento dele por Jerusalém. E aí ele fala até que ele, quantas vezes ele quis, né? Ele quis. Ele traz um lamento, assim, uma dor por Jerusalém. Porque ele quer que todos se salvem, né? Mas como a gente já viu, muitos não conseguirão. E o Senhor é bom, Ele é bendito, né? Ele é maravilhoso. Que possamos buscar a face desse Senhor dia após dia. E que sejamos moldados segundo essa palavra, a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.